E como a gente tem dito, o Ítalo Santos e o marido foram presos de forma preventiva nesta sexta. As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudmaci Firmino de Souza, que é da 2ª Vara da comarca de Bahia, na Paraíba. Ele afirmou que há fortes indícios de 5 crimes. A advogada criminalista Naira Figueiredo está ao vivo com a gente para tentar explicar quais são esses crimes. Boa tarde, Naira. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito prazer. É uma honra estar aqui falando com vocês. Infelizmente, não é um assunto muito agradável, mas a gente está aqui para esclarecer os pontos necessários a respeito desse triste caso. É isso, Naira. A gente está trazendo aqui desde o início do programa, deixando claro que ele foi preso especificamente agora de forma preventiva por questões que envolvem aí essa tentativa de atrapalhar as investigações. Mas o que eu queria falar com vocês são os outros crimes que o juiz apontou que ele pode ter cometido. O primeiro que eu queria que você explicasse é o tráfico de pessoas. O que seria, dentro desse contexto, o crime de tráfico de pessoas, para que o pessoal entenda aí essa primeira acusação contra o Ítalo Santos? Na verdade, o crime de tráfico de pessoas, hoje em dia, não se restringe somente à mudança, né, de uma pessoa de um lugar para o outro. Hoje, em virtude das redes sociais, né, onde a gente está vivendo essa era digital, existe também o tráfico de pessoas na esfera digital, nesse sentido, e é o que está acontecendo nesse caso do Ítalo e do seu marido. E no caso da exploração sexual, o que seria esse crime, né? Eu sei que quando a gente fala parece ser óbvio, mas eu tô perguntando aqui exatamente porque você tem a formação e pode explicar melhor pra gente, detalhar melhor o que seria esse crime. Tá ótimo. Então, mas o que acontece? O crime, né, de exploração sexual, ele se dá, né, consiste em utilizar, induzir ou facilitar que alguém, né, especificamente a criança ou adolescente, ele seja submetido, né, às práticas sexuais com fins lucrativos, né, comerciais, que no caso do Ítalo, ele usa, né, as imagens das crianças e dos adolescentes para ter aí um fim lucrativo, comercial, né, se beneficiar aí de parcerias, de terceiros e tudo mais. Então, ainda, né, que de forma dissimulada, simbólica ou em ambiente digital. Então, a exploração sexual, ela se dá nesse sentido. A gente pode considerar isso. Então vamos aí pro terceiro crime. São 5, tá, Naira? Eu vou te perguntar todos aqui, porque até a gente ri, porque realmente é tão grave e que a gente fica até sem graça. E é por isso que eu tô tentando aqui trazer todos esses detalhes de cada um. O terceiro crime seria o trabalho infantil artístico irregular. O que é que isso significa? O trabalho artístico irregular, ele se trata, né, no sentido de que o Ítalo, ele faz esse recrutamento, né, das crianças e dos adolescentes, e de uma certa forma ele simula ali um reality show. Então acaba que essas crianças, elas são vistas como artistas, entre aspas, obviamente, né? Então esse conteúdo, ele é produzido, divulgado, a fim de trazer benefícios financeiros, sociais, enfim, para trazer uma visibilidade maior, né, para os canais onde ele tem as contas, né, que foram suspensas a pedido do juiz. Então, basicamente, também é essa situação. Todos os crimes que ele está sendo investigado nesse momento traz como base a internet. Doutora, esse aqui eu queria realmente até entender que é a produção de vídeos com divulgação em redes sociais envolvendo menores. Por que eu queria entender bem esse? Isso. Porque eu fiquei me perguntando, se eu tenho um filho e coloco um vídeo dele, eu posso ser acusado desse crime? Ou no caso do Ítalo, é específico? Há uma questão a mais que faz com que ele seja acusado desse crime? Sim, na verdade, ele não tem o poder, o controle cível, né, por essas crianças e adolescentes. Então, ele não poderia estar fazendo esse tipo de conteúdo, né, sem a devida autorização dos pais. O que agrava nessa situação é o intuito ali de sexualização infantil, né, colocando as crianças ali como se fossem adultos. Então, nessa situação fica um pouco mais complicado mesmo.
Eu acho que esse, por Você, último, como pai, né, como mãe, você pode sim colocar as imagens do seu filho na internet, desde que seja respeitado a honra, a privacidade e a fase de cada criança e de adolescente. é sempre bom lembrar que, infelizmente, nos dias de hoje, pensar mesmo 2, 3, 4 vezes antes de divulgar as imagens dos seus filhos na internet. Por fim, doutora, antes da gente entrar em outro assunto, que eu ainda quero mais um pouco a senhora aqui comigo, seria, eu acho que esse é o mais óbvio, que seria o constrangimento de crianças e adolescentes, seria de fato o que a gente está vendo aí, essas crianças passando por situações vexatórias nos vídeos do Ítalo Santos, né? É, exatamente. É um constrangimento, né, completamente vexatório, principalmente se tratando nesse foco, né, de sexualização e adultização dessas crianças e adolescentes. E existe também, né, não somente a divulgação dessas imagens dessas crianças, né, existe ali toda uma estrutura montada, um recrutamento, né, uma manipulação familiar por parte deles também, oferecendo dinheiro, aparelho celular, enfim, existe aí um recrutamento de fato dessas crianças e adolescentes. Doutora, a senhora já tocou no ponto da pergunta que eu faria agora nesse exato momento. A gente estava discutindo sobre o caso antes aqui na redação e a gente chegou nesse momento em que a gente sabe que muitas dessas crianças, elas foram autorizadas pelos pais porque os pais estão numa condição de pobreza, numa situação de vulnerabilidade, e aí o Ítalo oferecia um dinheiro, oferecia um celular. Mesmo que isso aconteça, a gente sabe que há ali um provável aproveitamento dessa situação de vulnerabilidade, mas os pais, eles podem sofrer alguma sanção, eles podem ser acusados de algum crime, mesmo que esteja dentro desse contexto de vulnerabilidade? Sim, eles podem ser inseridos, inclusive acredito, né, como o processo e o inquérito se tratam de crimes contra crianças e adolescentes, é um processo sigiloso. Então, eu acredito que durante essa investigação, durante esse inquérito, né, juntamente com o Ministério Público, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e a Justiça, ela vai sim recrutar esses pais, né, e vão ser investigados e podem sim ser responsabilizados por tais crimes. Doutora, outro aspecto é que antes mesmo da prisão, a defesa do Ítalo Santos já tinha declarado de que ele não estava atrapalhando as investigações, estava ajudando com tudo o que estava sendo feito, mas ao mesmo tempo a gente tem hoje essa prisão preventiva baseada nessa suspeita de que ele estaria intimidando as testemunhas, e não só intimidando as testemunhas, como destruindo provas. Nesse momento, o que é que a gente pode esperar? Eu sei que a gente está vendo a investigação, ela vai acontecer, ele tem todo o direito de defesa, como é do direito, como é de todas essas questões de justiça, mas no caso que a senhora analisa aí, pela sua análise, o que é que pode acontecer com ele daqui para frente? Bom, na verdade, o inquérito ele vai aí sofrer um longo período aí de investigação, né, enfim, de recolhimento de provas, né, análise de dados. É muito importante também a gente enfatizar aqui que serão periciados os aparelhos telemáticos que foram apreendidos na residência dele, e é muito importante que essa perícia seja feita, de fato, por profissionais capacitados, que nós temos hoje, né, na Justiça. Nós temos aí aparelhos o suficientes, de alta performance, para fazer o recolhimento, né, fazer a extração desses dados que precisam ser feitos de forma muito profissional, ética e cuidadosa. Então, o que vai acontecer agora com o Ítalo, né? O juiz, se entender que ele, solto, junto com o seu marido, ele vai continuar tentando atrapalhar as investigações, essa prisão preventiva ela pode ser mantida, tá? E aí vai finalizar o inquérito. O Ministério Público pode ou não oferecer a denúncia, e aí ele vai possivelmente, né, ter a chance de se defender, e aí o Ministério Público também vai dar o seu parecer junto com a Justiça, e aí ele vai ser condenado ou não por esses crimes que estão sendo imputados a ele e ao seu marido.
Doutora, aproveitar que você está aqui, qual dica que você pode dar para os pais do ponto de vista jurídico em relação a essa exposição dos filhos? A gente vive numa geração em que nós nos expomos demais, a gente esquece o poder da internet, a gente às vezes publica algo e acha que só os nossos amigos vão ver, e a gente está falando aqui de crianças, de adolescentes, muitas vezes esses adolescentes, eles têm acesso à internet, às vezes o pai não sabe. Então, se você pudesse dar aqui uma ajuda jurídica para pais, até para poder evitar que os filhos caiam numa situação como essa. O que é que você pode passar aqui para esses pais que estão assistindo a gente agora? E para os próprios jovens, com certeza a gente tem jovens assistindo aqui. É muito importante enfatizar que hoje, com a inteligência artificial, a gente tem muito o crime de deepfake. Né? Um pai ou uma mãe coloca a imagem, a foto do seu filho ali na internet, né, para compartilhar com os amigos e com a família. E, infelizmente, a internet ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então, qual é o lado ruim nessa situação toda? Os criminosos, né, que são pedófilos, que estão aí espalhados pela internet, eles pegam essa imagem dessa criança, modificam por inteligência artificial e colocam no contexto que eles bem entendem, tá? Em filmes adultos, em fotos eróticas, sexuais, enfim. Então, é muito importante que você não exponha o seu filho na internet. Por quê? Esse banco de dados, de fotos, são vendidos a preços altíssimos na Dark Web e na Deep Web. Então, por mais que o seu Instagram seja privado, que você só compartilhe as fotos do seu filho para amigos e conhecidos, mesmo assim, os pedófilos conseguem, tá, essas fotos, esses dados, e infelizmente usam no mercado negro. Doutora, muito obrigado pela tua participação aqui e espero que você possa voltar em outro momento, em um assunto mais leve, mas enfim, é importante a gente tratar sobre isso, é importante ter uma visão jurídica sobre isso, porque a gente sabe que é grave, a gente sabe que existem pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de crime, mas é bom também ter essa visão jurídica, até para, como a gente está falando aqui, para os pais se protegerem, evitarem que os filhos sejam expostos assim na internet. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau.